Fala galera, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa transmissão. Vamos começar a bater um papo aqui sobre a prova de hoje de Delta Pará. Deixa aí, meu patrão Luiz Carlos já entrou. Deixa eu trazer o Luiz Carlos aqui para a transmissão. Boa noite, crianças. Boa noite, Lula. Como é que você está? Boa noite, Giovanni. Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui comentando mais uma prova de concurso, juntamente com você e com os demais professores do Jus 21 e com essa audiência tão qualificada. Valeu, cara. Eu que agradeço. Deixa Fázio entrar aí, Lula, e Paulo Furtado entrar também. Alcione acabou de entrar aqui. Galera que for entrando aí, vão dizendo aí de onde vocês são. Cadê? Tá faltando agora o professor Renato Fázio e o professor Paulo Furtado, que vão entrar aqui. Vão sentando o dedo no like aí, vocês, crianças. Cadê Paulinho? Cadê Fázio? A Hélida tá dizendo peça traçoeira, porque eu sou bruxa, macho. Deixa eu ver aqui. Paulo Furtado chegou e Renato Fázio chegou. Pronto, agora a gente pode começar a fechar aqui o grupo. Tá quase um time de basquete, né? Faltou só um aqui. Paulinho entrou. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Fázio. Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Me ouvem? Fázio conectar aí. Boa noite, Fázio. Sim. Agora Beleza, tá pausado, mas agora voltou. Pronto, crianças. É o seguinte. Estamos aqui. Primeiro, agradecer demais a Lula, agradecer a Paulinho, agradecer a Fázio aí pela parceria de sempre. Domingo à noite aqui, 20 horas e 36 minutos, horário de Brasília. E nós estamos aqui para comentar aqui a prova de Delta da PC do Pará, da Polícia Civil do Pará. Eu queria mandar um grande abraço aqui lá, logo de cara, para os nossos alunos do projeto Delta aqui do Jus 21, todas as turmas. Eu já recebi várias mensagens de alunos do projeto Delta aqui, troquei uma ideia com vários. Antes de começar a live, estava trocando uma ideia com o Paulo sobre as questões de penal, depois com o Luiz, com o Fázio. Enfim, a gente fica muito feliz, embora eu particularmente tenha achado, pelo menos em direito penal, eu achei a prova um tanto quanto mal feita. Eu não diria que a prova foi difícil, mas eu diria que a prova foi mal feita. Parece-me que falta um apuro técnico ao Instituto AOCP, ou se não, para não dizer um apuro técnico, parece que me faltou uma maior diligência na elaboração das questões. Eu acredito que isso deve ter acontecido em outras disciplinas também. Mas vamos lá, mas sem mais delongas, vamos para o que o pessoal quer, que é o comentário sobre as principais questões. Nós estamos tratando aqui na prova objetiva da prova tipo 3, tá bom? Mas vamos começar logo pela peça. Paulinho, tá contigo. Conta aí o que é que você acha que vai ser a peça, qual é a peça que você acha e o que é que está agregado nessa peça, Paulinho. Vamos lá. Pelo que eu acabei de ver, né, recebi quase agora a peça, dei uma olhada rápida. Existiam ali 3 representações em um único formato, né? Cumulações de pedidos pelo delegado de polícia. Quando ele narrava o fato, um crime de corrupção passiva, ele trazia um mote relacionado à busca domiciliar para apreensão de um cofre onde existiam materiais importantes para a investigação, dinheiro e uma lista de nomes de pessoas que pagavam propina. Quando a questão traz o momento que fala que o agente ele presenteou a sua genitora, salvo o melhor juízo, com um veículo Toyota, e esse veículo ele é produto indireto do crime, é provento do crime, dá aso à medida de sequestro de bens móveis. E, por fim, quando o contexto lá do fato traz que o indivíduo ele iria se mudar para o exterior, ele iria fugir para não ter responsabilização penal pelos crimes praticados, traz aí também aso a representação pela prisão preventiva, não temporária, porque o crime não está no rol da lei de prisão temporária. Alguns alunos já até me reportaram aqui sobre medidas cautelares diversas de prisão. Eu sempre oriento para em concursos para delegado de polícia, utilizar sempre a maneira mais recrudescedora. Então, ali seria mais viável a prisão preventiva do que medidas cautelares diversas de prisão. E, não obstante eu acreditar, talvez que a banca ela aceite as 2 representações, tanto prisão preventiva quanto medidas cautelares diversas de prisão. Agora,
sequestro de bens e busca domiciliar é certo que a banca irá exigir. Eu acredito preventiva, busca domiciliar mais o sequestro de bens. Perfeito, então. Perfeito, Paulo. Você achou a peça difícil? Tranquila. Exigir habilidades para que o candidato ele conseguisse identificar, né? A gente trata isso claramente lá no nosso curso, Projeto Delta, como identificar a peça cabível através daquelas perguntinhas lá. Então, quando diz que existe um cofre, busca domiciliar, o objetivo da investigação é o quê? É buscar prova. Medida cautelar probatória de busca domiciliar. Qual é o outro objetivo? Assegurar o ressarcimento do bem, que é aquele veículo tido como proventos do crime, sequestro de bens. E a medida cautelar textual, porque ele estava querendo, ele iria fugir e dar aso aí, a princípio, à prisão preventiva. Perfeito, Paulo. Então tá aí a galera que estava querendo saber qual é a peça. Paulinho já matou a peça. Pela sequência agora, vamos falar aqui sobre a parte de direito penal. Como eu disse para vocês... me permita só uma parte aí. Claro, fica à vontade. Paulo, eu vi muitas pessoas falando na possibilidade de requerer uma medida cautelar diversa da prisão consistente no afastamento do funcionário público. E aí, veja, na minha cabeça, inclusive na condição de juiz, se você tem um pedido extremo da prisão preventiva, não é? Se você já, com prova da existência do crime ali, com indícios suficientes de autoria, com perigo do estado de liberdade, se você já vai requerer a prisão preventiva, como é que você vai requerer também o afastamento como medida cautelar diversa da prisão? É até incongruente. Está prejudicado. É até incongruente isso. Então, eu acredito que a linha é a da preventiva, do sequestro e da busca e apreensão mesmo. Você foi muito preciso nisso. Já que Luiz levantou a lebre aí, eu também acho que você não tem, os pedidos eles acabam sendo inconsistentes entre si, né? Já pediu preventiva, eu também concordo, Luiz. Eu acho que você está perfeito aí. Acho que o Paulo não está certo aí também. Bom, vamos lá. Sobre a parte de direito penal, como eu estava falando, eu realmente senti assim que o candidato que tinha estudado muito, o candidato que estava bem preparado, ele teve uma dificuldade pela forma que a redação das questões estavam feitas, em que pese existirem algumas questões assim muito diretas, como, por exemplo, aquela questão do Mário, comerciante, que prestou determinada quantia para Eliseu, era uma questão muito direta. Então, a gente aqui não vai nos ater a essas questões que são mais diretas, que são mais simples. Mas eu gostaria de chamar a atenção, eu até conversei com o Paulo antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas questões que nos parecem problemáticas. Eu não vou chegar e vou dizer que são questões passíveis de recurso ainda, depois a gente vai analisar isso com calma, isso é uma primeira observação, mas tem duas questões que me parecem bastante problemáticas. Na tipo 3 que nós temos aqui, que nós analisamos, é a questão de número 30 e a questão de número 31. Eu vou ler aqui o enunciado, parte do enunciado da questão número 30, para vocês se localizarem, tá certo? De acordo com o direito penal, assinale a alternativa incorreta, a alternativa errada. Ele diz só o seguinte no enunciado: de acordo com o direito penal, ele não pede para especificar entendimento de nenhum tribunal em específico. Aí ele quer que você diga a incorreta. A letra A diz: aplica-se a lei brasileira ao crime de homicídio cometido na Argentina contra o presidente da República do Brasil. Trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Até aí está certo. Dada a incidência do princípio da representação, isso torna a questão errada, porque não seria o princípio da representação, seria o princípio da proteção real ou da defesa real. Concorda, Paulinho? Concordo. Então, da defesa ou proteção. Então, a letra A não resta dúvida que ela está errada. O problema dessa questão é a letra B. Veja, nós achamos, eu e Paulinho, a gente concorda, que a letra A vai ser o gabarito dessa questão, certo? Mas o problema é a letra B. A letra B diz o seguinte: a sentença concessiva de perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade. Ok, artigo 120 do Código Penal, você tem um perdão judicial,
você vai jogar lá para o artigo 107 do Código Penal, que é uma das causas instintivas da punibilidade. Não subsistindo qualquer efeito condenatório. O problema, para mim, está aí. Não subsistindo qualquer efeito condenatório. Por quê? Porque nós temos uma súmula, né, Paulo, do STJ que diz Súmula isso? 18. Súmula 18 do STJ que diz isso. Mas, em contrapartida, você tem vários posicionamentos do STF falando, por exemplo, na possibilidade do intento de uma ação civil ex-delito. Certo? Você pode, mesmo diante de uma hipótese de perdão judicial, ingressar com ação civil de reparação de dano, em existindo excepcionalmente algum tipo de custas processuais a serem pagas, essas custas podem ser exigidas. E aí eu até queria aproveitar e pedir a opinião de Luiz, como magistrado, Luiz. O que é que você acha sobre esse enunciado aí? Rapaz, tá complicado também essa alternativa. Qual é o mesmo número dessa questão? É porque ela É a questão de número 30. Eu também achei ela complicada. É uma análise muito perfunctória que a gente está fazendo agora, né, Gel? Mas Porque o que me não, perdão, não, é porque o que me parece aqui é que a banca usou a literalidade da súmula 18 do STJ. Entendeu? Ele usou a literalidade. O problema é que ele não pergunta lá no enunciado de acordo com o STJ. Inclusive, essa súmula do STJ é uma súmula antiga pra caramba. E você tem... Ele diz de acordo com o direito penal, né? É mais comum nesse tipo de prova, ele até colocar no enunciado, assim, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Isso. Comum, e mesmo nos tribunais superiores, STJ e STF têm divergência, porque a matéria é simulada no STJ, mas o STF já tem diversos entendimentos no sentido que poderiam existir sim efeitos condenatórios, principalmente no que diz respeito a reparar o dano. Mas assim, pela nossa experiência, a gente está achando que o gabarito vai ser a letra A. Vai ser letra A. Eles vão dar como letra A. Mas fica aí a nossa crítica. Giovanni, você acha que dá para anular essa questão? Eu não sei. Está muito recente ainda, como o Luiz disse, é uma análise muito preliminar ainda. Nós vamos depois analisar com mais calma. Acredito que não, porque a banca vai justificar em cima da súmula 18 do STJ, mas para um aluno que aprofundou mais os estudos, para um aluno que tinha uma bagagem maior, muito provavelmente ele ficou em dúvida entre essa A e B. Essa não anula, não. A súmula 18 já caiu outra vez também em prova para Delta. Salve o melhor juiz, Giovanni, para delegado de Goiás. Eu sempre chamo a atenção que as bancas, para delegado, adoram a súmula 18 em relação ao perdão judicial. Então, eu também acredito que vai ser A. E vai eu também não tenho dúvida, mas assim, nós não podemos deixar de tecer essa crítica, vamos dizer assim. Isso. A essa letra B. E a próxima de penal, que gostaria de chamar a atenção de vocês, é a questão número 31, para vocês localizarem a questão que diz assim: analise a seguinte situação hipotética. Romeu, funcionário público, praticou 2 crimes de peculato, artigo 312 caput, devendo o segundo, pelas condições de tempo, local, execução e outros, ser considerado continuação do primeiro. E o cara foi condenado à aplicação da pena mínima prevista em lei, ao patamar mínimo. Isso já é uma covardia, porque o aluno tem que saber decorar pena de crime, né? Você saber que decorar pena de crime. Isso, meu Deus. É uma covardia. Se o aluno não lembrava que a pena mínima do peculato era 2 anos, ele estava morto. Se o aluno lembrou que a pena mínima do peculato era 2 anos, ele tem que lembrar um outro detalhe aqui. Em crime continuado, a exasperação é de 1/6 a 2/3. E quando você está fazendo a conta da prescrição, você tem que aplicar a chamada teoria do pior cenário. O que é a teoria do pior cenário? Você quer calcular a prescrição e tem continuidade delitiva? Você pega a pena imputada ao crime e exaspera no máximo. Joga lá. O que aumenta mais. De 2/3. Se fosse, por exemplo, Lula, uma causa de redução de pena, você reduzir no mínimo, né? Aqui diminui menos. Aqui diminui mais. E a outra, aqui aumenta mais. É por isso que se chama a teoria do pior cenário. Então, aqui o cara teria que saber que era 2 anos a pena mínima, botava aí 2/3, vai para 3 anos e 6 meses, o que faz com que a prescrição ocorra em 8 anos aqui nessa questão. Mas, assim, a questão não tem erro. O gabarito vai ser letra B, 8 anos.
mas a nossa crítica aqui é exigir do aluno que saiba a pena do crime para se arrombar. Que ele tem que conhecer a teoria do pior cenário, ele tem que conhecer, mas saber a pena do crime é para se arrombar. Paulo, eu acho que é isso aí, Penar, essas duas questões que nós queríamos chamar a atenção, né, amigo? Isso, as duas. Beleza. Lula, e como foi o processo aí, Lula? Rapaz, gostei não, ó. Não gostei não. Primeiro, saudar todo mundo que saiu aí dos seus estados para ir ao Pará, inclusive Kiara, que disse que está na estrada assistindo essa live. Teve gente que saiu aqui de ônibus, inclusive do Recife, e partiu lá para o Pará. Mas vê só, Giovanni, eu vou procurar ser bem pragmático. Tem uma questão, aliás, tem 3 questões que eu achei bem problemáticas. 2 que, no meu sentir, tem 2 alternativas corretas. E uma que eles jamais deveriam ter cobrado. Vamos lá. A primeira questão problemática era a que versava sobre a Lei 2.850. No meu sentir, eu já conversei até com o Fázio, com o Paulo também, tem 2 alternativas corretas nessa questão. Ele diz o seguinte, que um dos direitos do agente infiltrado é recusar ou cessar a autuação infiltrada. Certo? Perfeito. Artigo 14, letra de lei. Não tem nem o que discutir. Eu acredito, inclusive, que o gabarito vai ser essa. Mas veja a letra E dessa prova. Olha aí, ó. Celi Alencar está dizendo D e E, tá vendo? Eu acho que tem 2. Tá vendo? A nossa colega que está assistindo aqui a live, ó, já concorda comigo. Que diz assim, ó. A outra que está certa também. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação policial praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de prova, obtenção de informações, independente de prévia autorização judicial. Tá certo também. Tá certo também. Por quê? Porque a Lei 12.850, no artigo 8º, parágrafo 1º, fala na prévia Comunicação. Eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. Prévia comunicação. A única situação que se exige prévia autorização é na lei de droga, artigo 53, inciso 2 e parágrafo único da lei 11.343. Então, tanto a letra D quanto a letra E estão certas. Essa E Fázio também fala muito isso nas aulas de legislação especial, né, Fázio? No projeto dela tem Exatamente. E eu... Exatamente. E eu faço comparação não só na aula de teoria, mas também na aula específica de questões. Eu trabalho esse tipo, porque tem muitas questões que usam justamente isso que o Lula falou, que é pegar a lei de drogas e pegar a de crime e conceitos para pegar o aluno, entendeu? Nesse caso aí, na pegadinha, né? Na organização criminosa, e aí tem 2 alternativas corretas. Eu concordo também. Embora eu ache que eles vão dar a letra D como gabarito. Ele vai dar a letra D, mas a E tá certa também. Ele vai dar como gabarito a D. Aqui é uma questão passiva de anulação, porque tem 2 gabaritos, então é uma questão passiva de anulação. Posso dizer a outra que eu acho que tem 2 gabaritos? Meta bronca? É a 44 dessa prova aqui, tipo 3. Também. A 44, letra de lei do CPP. Aqui começa falando da ronda ostensiva da Polícia Militar, é essa? Então, o cara é preso com porte de arma de fogo de uso proibido, certo? Que tecnicamente seria de uso restrito, a expressão correta. Aí vem uma coisa, Giovanni. Ele diz o seguinte, o cara já sabe que vai ficar preso. Que o juiz... Aí assopram no ouvido dele, dizendo assim, bicho, existe a possibilidade de prisão domiciliar. Ivo Monteiro está falando, a questão fala ou administrativa. Ou administrativa também. Mas vamos lá. Essa prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Tem um gabarito que diz assim, ó, fulano
poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, certo? Se ele comprovar que está acometido de doença extremamente debilitado por doença grave, ele tem direito de pedir a prisão domiciliar. É letra de lei. Isso é letra de lei. Certo? Mas veja o outro. Fulano não pode ser transferido. A outra questão. Fulano pode ser transferido para a prisão domiciliar se comprovado ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, ou ainda se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. É letra de lei também. Então, tanto a B quanto a C são letra de lei. Concorda, Fábio? É letra de lei, pô. Perfeito. 318. Letra de lei, pô. É 318, então, inciso 2 e 3, ou é 3 e 4, um negócio desse. Eu já fui indo e voltando no gabarito. Eu acho que eles vão dar como gabarito letra C. Ó, Cristina diz, está certa também. Tá vendo? Então, na minha cabeça, tem duas 318, exatamente, Dutra. Perfeito, Dutra. Essa questão aí, ela tem... Eu posso só dar uma de advogado do diabo aqui, Luiz? Pode. É o seguinte, no enunciado ele deixa claro assim, no período noturno, empreender flagrante o agente, homem rígido de 25 anos de idade. Homem rígido é homem gozando de excelente saúde, de boa saúde. Assim, se a gente partir da premissa que a OCP ela não tem um cuidado, um apreço técnico com a redação, isso fica claro no próprio texto aqui, porque o cara não podia estar com arma de fogo de uso proibido, é de uso restrito. O cara não ia estar lá com a arma de material com ponta de urânio para ser de uso proibido, então é de uso restrito. Me parece que talvez eles eliminem a letra C por isso, né? Exatamente. Me parece que a intenção dele ao colocar homem rígido de 25 anos seria justamente tirar a possibilidade dele provar que estava com grave doença. Mas pronto, pronto. Aí é que tá. Quando a gente casa a alternativa com o enunciado, aí beleza, tranquilo. Eu acho que eles vão colocar a alternativa letra B. Eu acho que essa não é uma questão que está mal feita, mas não é passível de anulação. A outra é. Eu concordo com você. Tanto a B quanto a C são letras de lei. A B e a C são letras de lei. Eu não resto tudo. Mas se eu tivesse que apostar aqui, se fosse eu fazendo a prova, eu marcaria a letra B só para desse erro. Eu colocaria a letra B também. Foi mal formulada, como o Fernando está dizendo. Muito mal formulada a questão. Para fechar, eu lamentei muito, mas lamentei muito a questão de número 37. Lamentei bastante. Por quê? Porque a gente sabe que no ano passado o ministro Luiz Fux, antes inclusive de assumir a presidência, concedeu medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6305 e 6300, suspendendo 4 pontos do pacote anticrime no CPP. E em um dos pontos de suspensão foi a nova redação do artigo 28. O artigo 28 novo, que fala da nova dinâmica do arquivamento do inquérito policial, está suspenso. Ele não está valendo. E na questão 37, a alternativa que provavelmente eles vão colocar é a letra A. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter à revisão da instância competente do órgão ministerial para, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, que é o parágrafo 1º do artigo 28 novo, sendo que esse artigo está suspenso. Meu Deus do céu, como é que vai cobrar um artigo da lei que não está valendo? Hoje, por exemplo, sou juiz de direito da comarca de Abreu e Lima. Se for o caso do arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público não vai arquivar direto, não. O Ministério Público vai fazer um pedido de arquivamento, uma promoção de arquivamento. Então, eles vão colocar como alternativa a correta. Mas o dispositivo não está valendo. Como é que o cara vai cobrar na prova uma resposta
cuja alternativa aponta uma solução inválida no sistema jurídico. Pelo amor de Deus. E fora que, se ele aceitar isso aqui, ele está dizendo que um delegado não precisa conhecer e não pode seguir o garantismo de Ferraioli, né? Porque Ferraioli disse que uma norma, para ser aplicável e válida, ela não basta ter vigência, ela tem que ter validade de acordo com o restante do ordenamento. Se ele disser que a resposta é essa aqui, ele está dizendo que Luiz Fux não existe. E não é só isso, né? Ele tá dizendo assim, delegado de polícia não pense. Delegado de polícia faça um método decoreba. Me parece, Luiz, também aqui, eu concordo com você, eu acho que o gabarito também vai ser letra A, mas me parece assim, a impressão que nos dá é que quem fez essas questões de penal e processo penal, veja, é uma percepção. Não quer dizer que seja um fato, isso não é uma crítica pessoal. Não existe, inclusive, crime contra a honra, deixando claro aqui, quando você emite um parecer desfavorável aí, inclusive, à produção de uma prova. Mas me parece que quem fez essas questões de penal e processo penal não tem nenhuma experiência, nenhuma vivência com o dia a dia da disciplina na vida real, sabe? Parece muito que o cara abriu o código, abriu a súmula, então abriu lá no... peguei o Código Penal, o Código de Processo Penal, vamos fazer uma questão aqui, ou então pegou exemplos de livros, mas é muito problemático isso aqui. Eu, assim, de todas que a gente conversou até agora, se tem uma que precisa ser anulada ou que merece ser anulada... É aquela 36, né? 37, essa do pacote anticrime, né? Do pacote anticrime, eu acho que essas aí ele vai deixar como letra A. Carvalho Advocacia diz, está suspenso, mas está vigente, mas não tem eficácia. Não tem eficácia, qualquer pessoa que lê o Ferraioli sabe que a eficácia, a vigência, a validade, elas precisam estar presentes para que a norma seja exigível a quem quer que seja, aos operadores do direito ou às pessoas comuns. Então, é muito problemático. Assim, enfim, tem um bocado de probleminha nessa prova, né? Eu realmente achei... Agora, as demais questões de processo penal, as demais, só para encerrar minha parte aqui, eu não vi outros problemas não, sabe? As demais estavam tranquilas, inclusive os nossos alunos do Juiz 21 seguramente fizeram uma boa prova e na revisão de PF, na revisão de PRF, o que eu mais falei foi, se ligue que a partir de agora todos os concursos vão cobrar cadeia de custódia. Você estava do meu lado quando eu disse isso. Lembro sim. Caiu uma questão de cadeia de custódia. Foi, inclusive, além das suas aulas de cadeia de custódia, agora nessa reta final, 20 dias, nós disponibilizamos também lá um módulo de explicação de cadeia de custódia. Fázio fala também muito sobre isso, enfim. Mas vamos lá, Fázio, e aí, como foi a legislação extravagante, Fázio? Patrão, seguinte, 2 pontos. No geral, eu achei as questões, né, covardes. Por quê? Porque o termo é forte, mas aí, de novo, é a emissão de um parecer sobre as questões. Né? Porque cobrando quanto de pena de legislação especial, vou dar o exemplo, Código Eleitoral, que tem 80 crimes aproximadamente, crimes que na maioria é de menor potencial ofensivo, mas que tem lá uma inovação de 2017 que a pena é maior. Pegaram esse crime do artigo 354A e pediram a pena mínima. Foi isso a questão. Então, fulano praticou tal conduta, que é tal crime. Existe, né, bicho? Qual é a pena mínima? Tipo assim, lasque-se o candidato, né? Porque, ó... Exatamente. O cara vai decorar Né, isso aqui, tudinho, macho. O cara vai pegar isso aqui. Eu que escrevo, não sei, decorado, imagina o povo fazer isso. Eu que dou aula, eu não sei, eu aprendo, eu que lido todo dia com o assunto. Eu pego algumas por força de uso habitual e diário, como o Luiz também, por exemplo. Formular sentença, algumas coisas. Paulo, na execução de algumas coisas do dia a dia. A gente acaba usando e a gente acaba decorando algumas coisas por força de uso. Mas a grandíssima maioria, principalmente da legislação penal extravagante, que é absurdamente enorme, não tem como. Né? Então, cobrar isso de um camarada do artigo 354A do Código Eleitoral, que é a pena de 2 a 6 anos, é covardia. Né? No geral, a prova de legislação teve outras coisas, tudo relacionado a prazo. Outro exemplo, a questão de ECA, né? Que falava muito de alguns direitos relacionados à criança e adolescente e trocava a quantidade de meses. Só para ilustrar o que você está dizendo. Isso aqui é meu Vale Médico Penal da Edição Nova. Isso aqui são os códigos. Código Penal, Código de Processo Penal e tal. Isso aqui é legislação extravagante. Daqui para frente é legislação extravagante. A banca quer que o cabo saiba tudo decorado tudo aqui. Covardia. A mesma coisa foi em ECA, né? Uma questão fácil,
né, sobre uma medida socioeducativa, mas as outras assertivas, né, botava a letra de lei, porém trocava a quantidade de meses que o direito, né, ia ser autorizado. Né, um direito relacionado à saúde, outro direito relacionado, né, a outra medida socioeducativa e etc. Questão de prazo, de novo. Né, então, a troca foi essa, mas uma questão fácil. Né, outra questão de pena, de Código de Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605, né, o crime de incêndio do artigo 41, aí vem a bronca. O aluno pega lá o artigo 41, confrontar com o artigo 250 do Código Penal. Aí vai dar uma confusão. Qual é a pena de um, qual é a pena de outro? O aluno tentando lembrar, o aluno que estudou. Né? Mas, de novo, querendo saber o quanto de pena do crime de incêndio do artigo 41, né, que é de 2 a 4 anos e multa. Né? A questão 69, a 70, letra de lei, artigo 58 da LEP, Lei de Execução Penal, tranquila. E a questão 69 é uma questão que eu acho que vai suscitar bronca, né? Estatuto do Desarmamento, e aí os colegas podem emitir opinião, porque tem duas assertivas, uma que fala sobre a denegação ou a concessão da autorização para o porte de arma, que é de 30 dias úteis, lá do artigo 4º, parágrafo 6º, né? E a questão está dizendo que é de 60 dias, porque ele quer a incorreta. Essa questão ela quer a incorreta. Então, pelo prazo, a incorreta seria essa. Mas tem uma questão que fala sobre a autorização para porte de arma de guarda municipal. E a frase da assertiva está muito genérica. Tá? Tem uma frase lá que está muito genérica, que aí é o seguinte: por estar muito genérica, tá? Pode suscitar interpretação e o aluno pode entender também que está incorreta. Então, teriam duas assertivas incorretas nessa questão, né? Que na prova que a gente pegou é a questão 69, que fala que guarda municipal será autorizado o porte de arma em serviço na região metropolitana. A assertiva é esse o texto. Aí a gente sabe que tem a questão das quantidades, né? Que lá no artigo 6º fala, né? O índice populacional, mas ele usa o critério região metropolitana para definir. Então, guarda municipal de região metropolitana está autorizada ao porte de arma em serviço. A assertiva é essa. Se for pegar pelo texto, literalmente, e você quiser confrontar, é aquela ideia. Né? Você vai marcar como correto ou incorreto? Eu marcaria incorreto. Aí, juntando com a outra, no meu entender, dá margem para debater isso aí, essa questão, entendeu? Mas posso emitir minha opinião aqui? Fica à vontade. Mais uma vez aqui, é a péssima redação da pessoa que faz a prova, porque não basta você saber a disciplina, você tem que entender o que é que ele quer perguntar, né? Mas exatamente. Eu não acho, Fábio, eu não acho que seria assim, não. Concordo plenamente com o seu raciocínio, mas parece muito claro, já que ele está pedindo ao candidato que saiba prazo, que saiba ter exasperação, que ele quer que o cara saiba que é 30 ou 60 dias a expedição da autorização de compra, entendeu? Então, eu acho que também ele vai pela questão de prazo. Eu marcaria a letra D nessa questão. É porque a gente vem na mesma linha de raciocínio das questões. Está cobrando prazo, então ele está focado em prazo. Então eu também, candidato, marcaria a questão de prazo e tocaria o barco para as próximas questões. E um abraço. Mas é isso que eu estou dizendo. É debatível essa outra assertiva, né? Mas aí vamos ver como é que a banca vai se posicionar em relação a isso. Quanto a de criminologia, para passar a bola para Paulinho falar sobre medicina legal, né? Uma prova tranquilíssima, tá certo? Muitas das alunas aí, quando chegaram, inclusive, falaram que quando estava fazendo a prova, lembraram das minhas aulas, porque geralmente existe um corte padrão de assuntos do que geralmente é mais cobrado em criminologia e todos eles caíram. Tá? Então, o objeto de estudo da criminologia, as escolas, a escola de Chicago, as escolas modernas da criminologia, tudo ali foi cobrado e não vi nada suscetível a qualquer tipo de discussão. Prova tranquila, tá? Dava para identificar, de novo, se o camarada deu uma estudadinha básica, né, assistiu às aulas, deu uma lidinha lá no material, lá do juiz, já conseguia responder tranquilamente, ganharia aí 5 questões tranquilas. Então, quanto à criminologia, né, o apanhado geral aí para passar a bola para Paulinho falar de medicina legal, foi isso aí, foi muito tranquilo. Vamos lá? Tá comigo, né? Pronto, queria só comentar duas questões aqui de medicina legal, apesar de ter sido tranquila, mas surgiu algumas dúvidas entre os alunos, que aqui na nossa prova, que é a 3, é a questão 79, eu vou ler parte do enunciado, é aquela que dizia que 2 turistas estavam passeando de moto e após uma visita ao Museu da Cidade Pernambucana de Bacurau, desapareceram em meio a terras quentes do sertão nordestino.
Essa informação é muito importante em relação ao estado que a pessoa fica após a morte, quando está em ambiente seco e ventilado. Aí diz que depois de alguns meses de buscas, foi encontrado 2 cadáveres. Os 2 cadáveres foram encontrados. Sendo o cadáver 1, que é o P1, ele estava com aspecto de couro curtido e características da face preservada. Enquanto o cadáver 2, observavam-se apenas os ossos desgarrados e já sem a presença dos ligamentos. O que é que temos aqui? Os 2 tomaram rumos da decomposição diversa. Quando eu falo dos fenômenos cadavéricos, eu tive um fenômeno cadavérico conservador, que é a mumificação, enquanto o outro teve o procedimento destrutivo, que avança mais ainda a putrefação em virtude de animais que se alimentam da carne em estado de putrefação. Então, o gabarito dessa questão seria o cadáver P1 apresenta características clássicas da mumificação, né? Então, algumas pessoas comentaram que poderia ter outra correta, que ele fala, inclusive, que o P1 e P2 apresentam essas características. Não, apenas o P1, que é o cadáver 1, que mumificou, enquanto o outro entrou no procedimento de putrefação e encontrava-se na última fase, que é a esqueletização. E a última questão, que na prova 3 é 80 aqui, é bem polêmica essa, mas eu não vejo não vejo como passivo da anulação. Dizia o seguinte: nas dependências da delegacia, um preso é encontrado morto com uma cinta no pescoço, amarrada a uma grade a 1,63 metros de altura. Observou-se que o prisioneiro foi encontrado com os joelhos fletidos e com os pés tocando o chão. Foi também constatada a existência de 2 sulcos retilíneos e sem interrupções no pescoço. Sobre o mecanismo de sua morte, assinala a alternativa correta. A correta aqui, pessoal, poderia ser vítima de estrangulamento, que é caracterizado por constrição das estruturas do pescoço por laço provocado por ação externa. Por que esta estaria correta? Veja, a cena aparenta ser um enforcamento. A pessoa está lá com um cinto amarrado no pescoço, preso, e o enforcamento se dá pela constrição do próprio peso do corpo da vítima. No entanto, o sulco deixado não bate com o enforcamento, mas com estrangulamento, que é um sulco contínuo, retilíneo, sem interrupções, enquanto o enforcamento, você tem interrupção na região do nó e você tem um sulco oblíquo, não horizontal. Então, a questão trouxe uma cena de enforcamento com características da lesão produzida pelo estrangulamento. Então, a assertiva que eu enxergo correta poderia ser vítima de estrangulamento, que é caracterizado por constrição das estruturas do pescoço por laço provocado por ação externa. Então, ele pode ter sido vítima de estrangulamento e alguém ter forjado a cena do crime, colocando a pessoa pendurada. É o que a gente indica aí na última questão de medicina legal. Beleza, Paulinho, beleza. Pessoal, para vocês que estão nos acompanhando aí, a gente já está se aproximando para finalizar, essas são considerações iniciais que nós fazemos. Vocês sabem que aqui no Júlio 21, todos os professores, eles estão junto com vocês aí do Projeto Delta, e aqui a lógica é o seguinte: a gente sai junto, volta junto para a missão. Mas como essas disciplinas que nós tratamos, penal, processo penal, legislação especial, criminologia, a própria peça, medicina legal, formam o que a gente chama de núcleo duro. Então eu fiz por onde pedir aos colegas que nos ajudassem hoje à noite, e como sempre, Lula, Fázio, Paulinho, aqui é uma parceria fora do comum, cara. Eu tenho que deixar isso registrado aqui de público. Eu tenho muitos anos aqui de professor, muitas décadas de professor, mas graças a Deus hoje no JUS 21 a gente não tem só um grupo de professores, a gente tem um grupo de parceiros que é fora do comum. A galera, semana passada estava aqui na OAB, na outra semana estava na PE, PRF, está aqui agora, e vai faltar final de semana para ter prova esse ano, se Deus quiser, ele há de querer, então a gente vai estar junto aqui muitas vezes. Então, essas são as nossas primeiras considerações. Terça-feira está saindo o gabarito preliminar da banca da OCP, segundo está no edital. Então, é óbvio que a partir da divulgação do gabarito preliminar, a gente vai tecer novas considerações, mas eu acredito que não vai fugir muito disso aí que Paulo falou, que eu falei, que Lula, que faz. Eu acredito que vai ser muito em cima disso. Reforço.
é uma prova que poderia ter sido mais bem feita, mas aconteceu, é o que se tem, né? É o que se tem para hoje, como se costuma dizer, é essa prova aí. Vamos aguardar agora o gabarito preliminar, para que se teça algumas considerações, e se tiver alguma coisa para recurso, passivo de recurso, com certeza nós vamos nos manifestar aqui nas redes sociais no tempo oportuno, beleza? Deixa aí para vocês as palavras finais, Lula. Amigos e amigas, aos poucos nós estamos retomando a normalidade dos concursos. Não é fácil, a gente sabe, mas junto com vocês eu me aproprio das palavras de Giovanni, a gente sai junto e volta junto, né? Nós estamos sempre ao lado dos nossos alunos, trabalhando firme para a aprovação de vocês. E é aquela história, vamos em frente, bola para frente, vamos esperar o gabarito. Se tiver gabarito absolutamente divergente, se não houver anulação de ofício, a gente vai bater, a gente vai brigar. E vamos embora, vamos em frente, que a aprovação está mais perto do que vocês imaginam. Boa noite a todos. Fázio. Bom, dentro do que a gente esperava, a prova veio. Só esperava uma melhor elaboração. Mas as questões entre assuntos que a gente está habituado e no curso de Delta da gente, a gente vai de ponta a ponta, né? Então, assim, para mim é uma honra dividir, ladear, ombrear com vocês aí, né, um curso de uma qualidade que eu reputo ser uma das melhores do país em termos de preparação e de preocupação com o aluno, como o Giovanni colocou, vai junto e volta junto, né, de vir aqui no domingo e comentar e ter essa preocupação para dar pelo menos um alento para os alunos que saíram da prova e ficam preocupados com o que marcaram ou deixaram de marcar. Então a gente está aqui para isso também, para além de comentar, usar o comentário para deixar o aluno tranquilo no retorno para casa, né? Então valeu, galera, obrigado Giovanni, Lula, Paulinho, né? Valeu aí fazer parte da equipe da família Jus 21 e vamos embora para as próximas provas, porque todas vão acontecer em nome do Pai. Paulinho? Faço minha palavra de todos vocês aí, é isso aí. A prova, tudo dentro do que a gente dá no Jus 21, conteúdo todo, nosso conteúdo abrangeu toda a prova, porém com essas pequenas nuances de atecnia na redação de algumas questões. Mas é isso aí, agradeço o privilégio de estar junto com vocês. Forte abraço a todos e boa sorte lá na prova. Beleza, pessoal, beleza. Quem chegou agora pelo final, a live vai ficar salva aqui no IGTV para que vocês possam pegar do começo. Quem quiser saber a explicação da peça, tem gente que chegou agora, a Laila de Moraes chegou agora, o Paulinho já falou. Então, espera uns 3, 4 minutinhos que fica disponível a live no IGTV, aí você pega do começo e tem lá todas as explicações. Galera, Papai do Céu possa abençoar demais todos vocês aí. Galera que está na estrada, voltando para casa, voltem em paz. Cheguem em paz. Pessoal que está dormindo hoje à noite ainda em Belém, vai voltar amanhã, que o seu retorno para casa seja em paz. Galera de Belém, que fiquem em paz. E dizer uma coisa para vocês. Prova de concurso, principalmente para carreiras policiais, é a coisa que vai acontecer de forma contínua, corriqueira e recorrente nos próximos 12 meses. Todo mundo aqui, como eu, está há muitos anos preparando alunos para provas de polícia e a gente sabe que existem as chamadas janelas de concursos. Por exemplo, na época que o Paulinho fez o concurso, sei lá, 40 anos para delegado aqui de Pernambuco, ele pegou... Nego velho que sua porra aqui, é mais antigo que nós tudinho aqui. Ele pegou uma janela, aí na época do concurso dele, quando passou aquela janela, é como se fechasse, né, Paulo? Aí passa aí uns 4, 5 anos, quase sem ter concurso, aí abre de novo. E está acontecendo isso. Que era para ter acontecido em 2020, era para ter sido 2020 início de 2021. E não foi por motivos óbvios aí, por causa da pandemia, que causou tanta dor a tanta gente, ceifou tantas vidas, mas tenho muita fé que a vacinação aí vai nos ajudar a tirar todo mundo desse ambiente. E o que a gente consegue perceber no cenário é que aquela realidade que era para ter sido 2020 e começo de 2021 tornou-se segundo semestre de 2021 e 2022. Então, se você não foi bem nessa prova agora, não tome isso como um ponto de se desmotivar. Passe apenas a perceber que foi uma etapa que, se você não conseguiu sucesso agora, você terá inúmeras outras oportunidades nos próximos meses de conseguir. E continue sempre perseverando, continue sempre ligado,
continue sempre lutando para conquistar o seu Ô, objetivo. Giovanni, contaram aqui que são Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. Resta saber quem é quem, né? Resta saber quem é quem, né? Depois a gente resolve isso. Beleza, então. Então, crianças, valeu, obrigado. Valeu. Lula, Fábio, Paulinho, valeu demais. Forte abraço para todo mundo. E simbora que dá tempo para pegar o segundo tempo do jogo do esporte ainda. Valeu. Valeu.